você abra a sua Bíblia comigo. Nós vamos começar o ministério da palavra agora. E eu quero começar esse texto, esse tema, de uma maneira muito incisiva com você, falando algo importante para você. Quero que você abra a sua Bíblia comigo em Provérbios 25, Provérbios, capítulo 25, verso 28. Provérbios 25, 28. Nós vamos falar hoje em um tema tão relevante para os nossos dias. Eu acho que talvez uma das coisas mais importantes que nós tenhamos que ministrar ao coração da igreja para esse tempo é a importância do equilíbrio emocional. Esse tema surgiu como uma necessidade. Quem esteve segunda-feira agora aqui como homem do Senhor abençoado? Vixe, rapaz, faltou os homens, hein, meu Deus do céu. Quem que esteve aqui mais? Só o Márcio ia lá. Nós falamos, sobre uma espiritualidade, sobre uma saúde emocional do homem para esses dias. Foi especial, nós tivemos aqui a participação do pastor e psicólogo Rodrigo Vieira. Foi uma bênção, irmão. Foi uma bênção. E com base no que nós vivemos, segunda-feira agora, eu, pelo Espírito, conversei com o pastor Rodrigo. A partir da mensagem que ele trouxe, nós elaboramos um sermão e eu acho importante passar isso para a comunidade. Eu tenho um entendimento de que boa parte dos nossos problemas hoje, eles não são de ordem espiritual. A nossa alma, o nosso coração, a psique humana, nós estamos tão atropelados nesses dias, que muito do que a gente tem sofrido é reflexo de uma alma conturbada. E tudo que nós estamos ministrando até aqui, durante esse ano, se você está acompanhando, você está vendo a gente falar sobre os dons do Espírito, você está vendo a gente falar sobre o batismo no Espírito Santo. Veja, o Senhor quer nos acender o nosso coração de propósito, mas muito do que freia esse mover nas nossas vidas é uma alma instável. E esse texto, que será o nosso ponto de partida para a reflexão, é um texto revelador. Provérbios 25, 28. Eu vou ler na NAA, a Nova Almeida Atualizada. Vocês sabem que a gente costuma usar bastante a NVI aqui, mas a NVI teve uma atualização em 2023 e o nosso aplicativo, esse aplicativo que a gente usa, ele não tem a versão de 2011. Então você vê, algumas pessoas me perguntaram, pastor, ultimamente você tem lido na NVI, mas está diferente com o que a gente vê projetado. É que nós temos o costume de usar a NVI versão 2011, que é uma produção feita por um pastor dessa nação, Luiz Saião, e esta atualização de 2023 não é uma produção conhecida. Então, a razão da gente estar usando a NAA é porque o aplicativo que nós usamos não produziu a possibilidade de nós termos a NVI 2011. Ela atualizou e somente o que está disponível é a NVI 2023, versão essa que nós não usamos. Amém, irmão? Ficou confuso na sua cabeça? Então tá bom. NAA, Nova Almeida Atualizada, diz assim: como uma cidade derrubada, que não tem muralhas, olha, presta atenção, como uma cidade derrubada que não tem muralhas, assim é aquele que não tem domínio próprio. Irmãos, isso é forte demais, porque ele está dizendo assim, colocando para nós uma imagem extremamente forte. Uma cidade sem muralhas. Bom, você deve se lembrar que no contexto em que eu estou falando, no contexto bíblico, uma cidade sem muralhas era uma cidade vulnerável, exposta. Hoje nós não precisamos de muralha em volta de Marília, porque existe um conjunto de regras, um conjunto de leis que nos protegem.
Aliás, hoje nós não estamos aqui no Brasil ainda vivendo uma guerra. Mas nós precisamos lembrar que nesse contexto, uma cidade sem muros é uma cidade vulnerável. Uma cidade onde não pode desfrutar de segurança, não pode desfrutar de paz. É exatamente isso que Salomão aqui está dizendo, que uma pessoa sem esse domínio próprio é uma pessoa que vive exatamente assim, vulnerável, exposta, facilmente abalada. Irmãos, é sobre isso, porque na verdade viver dessa maneira, nesta realidade, nos leva há várias crises. E muitas vezes, na nossa mente, no nosso coração, nós nos encontramos assim, sem um equilíbrio emocional, sem uma vida estável. Você está aqui buscando algo. Você está buscando a presença de Deus, você está buscando algo, e eu tenho certeza que muito do que você está buscando é uma vida estável, na presença do Senhor, desenvolvendo a sua alma, desenvolvendo aquilo que Deus te deu. Meu querido, quantos de nós têm sofrido muitas vezes calado, à noite? Para você que sofre de ansiedade, de pânico, depressão, quantas vezes a noite é um vilão terrível. Porque o nosso sofrimento se é somado ao silêncio das coisas. Aí é a hora que o nosso cérebro começa a gritar. E o barulho que você ouve da inquietação. Será que vai dar certo? Será que vai acontecer isso? E se isso? Será que está acontecendo? Será que está me traindo? Será que tal? Será? Há muitos de nós que estão recorrendo a tratamentos, e eu não sou de maneira nenhuma contra algum tipo de tratamento, desde que nenhuma medicação que você use seja para fingir que não há problemas. Há muitos de nós que têm lançado mão de medicamentos, por exemplo, para dormir, para não poder ter que confrontar os nossos problemas. Uma alma emocionalmente abalada. E nós vamos tratando dessa maneira, sem realmente ver qual é a causa, da onde está saindo toda aquela crise. Eu vou dizer para você o que o texto de Salomão diz, como uma cidade sem muros. É alguém que vive assim. Você precisa entender. Porque nós somos um ser humano completo. O texto de Paulo, a primeira carta de Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, no verso 23, ele vai revelar algo para nós, tão importante. Ele diz assim, o mesmo Deus da paz santifique vocês em tudo, e que o Espírito, a alma e o corpo de vocês, você percebe aí? 3 coisas. Paulo está falando, o Espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados, o que, irmãos? Íntegros, irrepreensíveis, na vinda de Cristo, o nosso Senhor. Quer dizer que Paulo está dando para nós um incrível, ele está descortinando algo incrível aqui. Nós somos seres humanos, tripartidos, repartidos em 3 partes. O texto diz que vocês sejam conservados inteiros: espírito, alma e corpo. Quer dizer que quando uma dessas 3 coisas está desregulada, você pode ter um espírito buscando ao Senhor, está querendo Ele, mas se você estiver com a sua alma desajustada, a coisa não vai funcionar direito. Você pode ter um espírito maravilhosamente buscando a Deus, uma alma completamente regulada, mas se estiver comendo x-tudo até umas horas, irmão, teu triglicérides vai estar gritando lá. O coração bombeando, trabalhando demais. Se você não tiver um equilíbrio neste que é você inteiro, você será como um homem sem muros, como uma cidade sem muros. Veja, querido,
Eu não sei se você está compreendendo a importância do que eu estou dizendo. E talvez o silêncio do auditório marque eu espero que uma reflexão profunda. E não que você esteja pensando na sua cama agora, ou no que você vai almoçar. Eu espero que esse silêncio seja uma reflexão profunda que você esteja tendo nessa hora. Por isso, nós fomos formados, espírito, alma e corpo, e o Senhor quer desenvolver a totalidade da nossa vida. E uma espiritualidade saudável não desconsidera todas as áreas. Veja, eu quero trabalhar com você nessa hora coisas que fazem a nossa espiritualidade ou a nossa vida com Deus se desequilibrarem. Porque se nós buscamos a Deus, temos fé nele. Eu creio, você estava aqui na Páscoa, semana passada, e você diz assim: eu creio na obra da ressurreição, eu creio em tudo que Jesus fez na cruz. A pergunta subsequente é: por que então eu sofro tanto? Porque na hora de resolver os problemas da vida, uma ira toma conta de mim. Pastor Rodrigo, que estava aqui, deu um exemplo para nós que eu achei fantástico. Você se arruma, põe a sua roupa, está saindo para o trabalho, e você, a hora que abre o portão, pisa num cocô de cachorro. Oh, Jesus, quem gosta de pisar num cocô de cachorro? Algumas possibilidades se abrem, que depende de como você está. De repente você pode ser aquela pessoa que faz assim: tá louco, essa prefeitura não faz o trabalho dela direito, olha aqui, cadê a limpeza das ruas, cadê o negócio? Você coloca a culpa em todo mundo. Cadê a culpa do vizinho que não tirou esse cocô daqui, que tal. Cadê essa prefeitura que não faz o trabalho? Cadê? E sai já nervoso no trânsito, igual o André colocou. O cocô, e você vai fazendo assim no mato e não vai sair. E você vai lembrar que você tem uma reunião com o seu chefe e vai ficar nervoso o dia inteiro por causa disso aí. Aí você pode ser outra pessoa que pisou no cocô e fez assim: droga. Depressivo. Caramba. Que coisa, por que comigo? Lá tem um sinal, acontecendo alguma coisa, não é para dar certo, eu não mereço nada mesmo, eu não sou nada, olha aqui. Você pode ser essa pessoa, ou você pode ser uma pessoa, sabe o que é? Pisou no cocô de cachorro, só lembra que está na frente de casa, vai lá e troca os sapatos. Sabe, a verdade é que muitos de nós somos impelidos ou somos levados a fazer coisas porque nós estamos impedidos de ver a simplicidade. E razão central de estarmos impedidos é porque nós somos afligidos pela mentira. Irmãos, eu entro num ponto da mensagem muito importante agora. O que é mentira? De maneira simples, a gente pensa que mentira é só falar algo que não é procedente com a realidade dos fatos. A gente pensa isso. Mentira, o que é mentira? Se eu pedir para você definir, você vai falar assim: é falar uma coisa que não é. Falar mentira é falar... Mas a Bíblia fala de uma maneira, ela traz esse conceito de mentira com uma profundidade muito maior do que não apenas falar o que não é. Mentira é viver em desacordo com a realidade estabelecida por Deus. A mentira é quando nós vivemos em desacordo com uma realidade estabelecida pelo próprio Deus. Não é apenas falar uma coisa que não é. É uma distorção da realidade. É uma distorção de uma percepção. É uma distorção de uma interpretação. É quando ela está corrompida. E a prova do que eu estou dizendo é tão real que há muitas pessoas e é muito comum isso, que elas passam a falar mentiras e acreditam nas próprias mentiras.
Há muitas pessoas que vivem mentindo. E não é comum você achar pessoas que vivem pautando a sua vida nas mentiras que contam. Veja a capacidade do ser humano. O sujeito sabe que aquilo não é verdade. O sujeito sabe que não é real. Mas ele vive pautado nessa realidade. Olha como é louco isso. Nós temos que entender que a mentira é uma distorção. Existe um corromper da realidade estabelecida por Deus. E no nosso coração, a mentira tem causado prejuízos. Ora, o que é mentira sobre uma perspectiva filosófica ou até antropológica? Se nós formos olhar do ponto de vista humano, a mentira é essa ruptura com a verdade, uma verdade objetiva. E aqui está um ponto profundo: o ser humano não apenas vive pelo que é real, mas pelo que ele acredita ser real. Tem gente aqui que acha que é um excelente jogador de bola. Mas no campo, Jesus, na minha mente, eu passo por isso. Na minha cabeça, eu sou um excelente jogador de vôlei, irmão. Mas eu não consigo. Na hora que você está lá no campo, você acha que vai e não consegue. Tem uns aqui que são muito bons, né? Nós temos um time sendo formado aqui, o pastor Lucas, o pastor Gé. Outro dia o pastor Lucas falou assim: rapaz, o pastor Gé está jogando mesmo. Tem o Sandro. O Sandro já está mais ou menos, né, Sandro? Já está brincando. É nada. Tem uns caras muito bons de bola aqui. Tem o Jamal também. Cadê o Jamal? O Jamal mais ou menos também, né? O Jamal acredita. O Jamal é esse que acredita, né? É quando nós acreditamos em algo. Mas veja como isso é sério. Por isso que alguém pode, muitas vezes, viver com medo, sem a existência de um perigo real. Perceba a profundidade do que eu estou falando. Esqueci do Nicolas ali, ó. Nicolas, jogador de bola. Nicolas, é bom, Lucas? Mais ou menos bom. Aí, Lucas, está aprovado, hein, Nicolas? Veja, olha só o perigo do que eu estou dizendo. É por isso que alguém pode, por exemplo, viver com medo. Medo de tudo que possa acontecer, mas sem que haja um perigo real. Com rejeição, por ter sido rejeitado. Uma vida de culpa sem ser culpado. Isso são mentiras que criam uma realidade na nossa mente. E o pior do que criar uma realidade, é porque essas mentiras passam a nos governar. Irmãos, eu não sei se você percebe. Dentro dessa perspectiva, a mente, então, ela se transforma em uma fábrica de produção de pensamentos automáticos, padrões que estabelecem as nossas emoções, e a pessoa começa a repetir: eu não tenho capacidade, eu não sou ninguém me ama, não vai dar certo, eu vou fracassar, não vai dar certo. E muitas pessoas passam a aceitar essa realidade e, pior, viver de acordo com elas. Veja a importância do que eu estou dizendo. Se o Senhor quer libertar você e te colocar com uma alma, uma espiritualidade saudável, a primeira coisa que precisa romper é a mentira. Porque dentro dessa perspectiva antropológica, ela é uma construção. Na perspectiva psicológica, é algo que fica reforçando os nossos pensamentos, criando realidades. Irmãos, eu não sei se eu estou me fazendo entender, mas a tua alma, quando ela funciona desta maneira, você pode morrer seco de jejuar, e você vive pensando que está faltando algo. Sabe por quê? Porque a mentira, numa perspectiva espiritual, é muito mais profunda. Evangelho de João, capítulo 8, verso 44, Jesus vai mostrar para nós uma coisa muito forte. Ele diz assim: vocês são do diabo,
Leu 43, porque senão vocês vão falar assim, ó, nossa, vocês são do diabo. Porque vocês não compreendem a minha linguagem, porque vocês são incapazes de ouvir a palavra. Jesus está falando, vocês são do diabo, que é o pai de vocês e que querem satisfazer os desejos dele. Ele, está falando de Satanás, foi assassino desde o princípio e jamais se firmou na verdade. Jesus está falando a respeito de Lúcifer, Satanás, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, agora está falando da pessoa, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso. E Satanás, falando de Satanás, não da pessoa. Satanás é conhecido como o pai da mentira. A Bíblia mostra para nós que a mentira tem uma origem muito mais profunda do que a gente pensa. João 8:44. Isso mostra que a mentira tem uma realidade espiritual. O diabo põe mentiras em nosso coração. Ele não nasce apenas na nossa mente, ela nasce do pecado e das setas satânicas. Foi assim lá no Éden, quando Eva estava diante do fruto e Satanás vem a ela e joga dúvida, dizendo, não, você não vai morrer. Deus falou que você vai morrer, mas não, você não vai morrer se comer esse fruto. Olha que beleza que é esse fruto, olha que maravilha. A mentira, meu querido, não é algo pequeno. Escute, em nome de Jesus. Ela distorce a realidade de vocês, ela desorganiza a mente de vocês, ela afeta o nosso corpo e aprisiona as nossas emoções, afastando o homem da verdade que é Cristo Jesus. Por isso, uma vida emocionalmente doente, muitas vezes não começam com um problema externo, com alguém que morreu, com um emprego que se foi, com uma traição. O problema emocional não começa com algo externo, começa aqui dentro. Com mentiras que vão sendo assimiladas por nós e vão sendo repetidas diariamente. A semana passada foi o culto da Páscoa. A semana anterior ao culto da Páscoa, nós tivemos o pastor Diógenes trazendo uma pregação aqui pela manhã, falando sobre o domínio da alma. E o Espírito colocou algo forte em meu coração. Quantas vezes, meus irmãos, eu, Anderson, não fui escravo do que é a intenção ou a interpretação daquilo que é o outro, sabe? Viver para agradar o outro é uma vida, viver para corresponder, viver para... Nós vivemos, isso é muito diferente de dar testemunho que o Senhor espera de nós. Quando nós vivemos de maneira a agradar, você não está dando testemunho de ser uma boa pessoa, você está tentando corresponder à expectativa das pessoas. Mas você se esquece que quando você corresponde à expectativa daquele que gosta de melão, e você traz o melão, você frustra aquele que gosta de maçã. Então, viver para corresponder à expectativa dos outros é uma vida desgastante, porque você nunca vai estar à altura de todos, porque ao corresponder à expectativa de um, você automaticamente frustrará o outro. E aí começa um jogo de equilíbrio, e você diz, calma, vamos trazer o melão hoje, ou a gente traz meio melão e meia maçã, aí tem o que gosta de melancia, daqui a pouco a gente fala assim, não, cada um traz o que gosta, e aí tem aquele que não gosta de trazer nada, e você diz assim, não precisa trazer nada, tem aquele que não traz nada e reclama de todos os que trouxeram. E você vive para corresponder à expectativa dos outros. Veja, isso não tem nada a ver com dar testemunho de ser um homem íntegro, mas de corresponder. Isso é uma mentira da alma, irmão, que frustra.
Sabe por quê? Porque você corre, e sempre vai ouvir de alguém que você não foi bom o suficiente. Irmãos, isso é sério. Porque o Espírito precisa limpar nossa mente disso. Nós estamos buscando o avivamento do Espírito, mas há algo que o Senhor precisa tratar na nossa vida hoje. Que as mentiras de Satanás precisam ser destronadas do nosso coração. E nós precisamos viver pautados na verdade. Irmão, se eu estou falando de mentiras até agora, se eu estou falando que a mentira distorce, desorganiza o homem por dentro, então a pergunta mais importante que vem na sequência disso é: então, o que é a verdade? O sistema vê a verdade como sendo algo relativo, principalmente nos nossos dias, que dizem as pessoas: eu tenho a minha verdade, eu me vejo como um ser humano, eu me vejo como um bully. Esses dias eu vi um cara na internet que ele se via como cachorro, estava vestidinho de cachorro, aí um pastor alemão foi e avançou nele, arrebentou o cara. Assim, não adianta se ver como cachorro, meu irmão, porque a hora que parece um cachorro mesmo, não adianta, porque as verdades hoje, na nossa sociedade, elas se tornaram algo relativo. Isso é uma coisa satânica. Porque a verdade, meu querido, escute em nome de Jesus, que essa revelação encontre a sua mente e o seu coração agora. A verdade não é construída por homem nenhum. A verdade já está definida por Deus. E você sabe como nós sabemos isso? Porque a verdade não é um conceito. O que o sistema ideológico deste presente século quer falar para você é que a verdade é um conceito que varia de acordo com as situações. Isso é errado. A verdade não tem variação, sabe por quê? Porque a palavra de Deus nos afirma algo em João 14:6, um versículo tão conhecido, Evangelho de João, capítulo 14, verso 6, diz assim: Jesus respondeu: eu sou o caminho, artigo definido, não é um caminho, todos os caminhos levam a Deus, não tem esse papo não, irmão. Você está vendo o artigo definido antes do substantivo aí? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. A verdade não é um conceito que varia de acordo com a sua emoção. Hoje a minha verdade é que eu voto no fulano. Amanhã a minha verdade, eu voto no ciclano. Amanhã a minha verdade é tomar chá. E chá é a melhor coisa da vida. Amanhã a minha verdade é comer ovo. Amanhã a minha verdade é dizer ovo não presta. Amanhã a minha verdade é dizer chá é coisa demoníaca. A minha verdade amanhã eu amo café, depois eu odeio café. E primeiro o brócolis é a coisa boa, depois o brócolis é o vilão. Primeiro o leite, que é a coisa mais maravilhosa do mundo, depois o leite é responsável. Está o inferno do leite agora. Tudo mal é por causa do leite. Sabe, meu irmão, em nome de Jesus, aprenda isso aqui. A verdade não se altera, porque a verdade não é um conceito. A verdade é uma pessoa. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Isso muda tudo, porque a verdade não passa a ser algo que depende do que você está sentindo. A verdade é alguém com quem você se relaciona. E à medida em que você se relaciona com essa palavra, a verdade vai sendo estabelecida em você. E a Bíblia diz para você: não, você precisa viver
diferente dos padrões desta era. A verdade, escute, não se adapta. Ela apenas é. E o ser verdade está contido na palavra de Deus. A Bíblia, para nós, é a verdade. E esta verdade é a tradução do que significa viver com Cristo, uma pessoa, e não um conceito relativo. Os conceitos mudam, meu irmão. A sociedade muda. Mas a palavra de Deus, ela não muda. João 8,32, um versículo tão conhecido, diz, Jesus falando, e conhecerão a verdade, e essa verdade, o que, irmão? Libertará você. Jesus está dizendo aqui que a verdade apenas não informa. Jesus não está dizendo que conhecer a verdade vai te fazer um homem mais inteligente, uma mulher culta. Conhecer a verdade não vai te fazer um cara socialmente aceito. Conhecer a verdade liberta você. Liberta das garras. Amém? Por isso nós precisamos entender que o problema no homem não passa apenas por uma ignorância de informação, é uma prisão por pensamentos, emoções, traumas, crenças distorcidas, pecado. A verdade nos liberta e tem poder de romper cada uma destas coisas. Não apenas ouvir a verdade liberta, mas conhecer. Amém? O Senhor Jesus diz, conhecereis. Nós hoje aprendemos a existir não conhecendo a verdade, apenas ouvindo. Você ouve as meditações da manhã, você ouve textos motivacionais, você ouve meditações, mensagens, ouve. Mas isso não tem passado de informação. O texto bíblico diz, não é ouvir a verdade, é conhecer a verdade. Nesse contexto, Jesus está falando de relacionamento. A libertação emocional não acontece apenas quando a minha vida se alinha com a que Cristo está falando, mas é quando as minhas práticas se moldam ao que Cristo está ensinando. Isso é uma vida emocionalmente saudável. Escute, eu trabalhei até aqui com você, escuta. 2 conceitos. Primeiro, dizendo do que é uma vida emocionalmente instável, que esta instabilidade chega por mentira. E agora eu estabeleci com você, nesse tempo que eu gastei, falando o que é verdade. Você está comigo aqui ainda? Amém? O que é mentira e o que é verdade. O que eu quero falar de maneira simples e rápida é agora como estas mentiras, que nós já estabelecemos no conceito, que não são apenas falas diferentes da realidade, mas como essas mentiras chegam até o nosso coração. Se eu falei para você o que é mentira, se eu falei para você o que é verdade, eu vou trabalhar com você agora como esta mentira chega no nosso coração. E esta mentira chega para nós de 3 maneiras. 3 formas que eu vou resumir para você aqui. A primeira coisa, ela chega no nosso coração por meio da nossa mente. A nossa mente, entendeu? A nossa mente mente. Muitas vezes ela está desorganizada e ela mente para nós. Como assim, meus irmãos? Sim, as mentiras chegam no nosso coração e um dos caminhos dela é por meio da própria queda. Veja, a mente do ser humano era perfeita. Adão foi constituído de uma mente perfeita. Mas depois da queda, depois do pecado, a mente não é mais neutra. Quando nós estamos vivendo debaixo da verdade de Cristo e da sua palavra, nós estamos submetendo a nossa mente a uma verdade. O problema
é que quando nós estamos fora do governo de Deus, a nossa mente, ela vai proporcionando engano. Jeremias 17:9. Jeremias 17:9 diz que enganoso é o coração do homem. E ele é mais corrupto, ele é desesperadamente corrupto. Esse é o coração e a mente do ser humano. Jesus reforça isso lá em Mateus 5:11, quando ele diz assim, está conversando com os fariseus sobre lavar a mão. E ele diz assim, ó, bem-aventurado, quando vocês Mateus 15:11. Mateus 15:11. Quando ele diz assim, o que contamina a pessoa não é o que entra pela boca, mas é o que sai. Ele está dizendo que a podridão, a sujeira, está dentro. E a mente tem uma fábrica de distorção constante. Ela começa a repetir, ninguém te ama, você não é nada, você não vai conseguir, você não vai passar nesse curso, você não vai passar nesse concurso, você é menos que os outros, a sua vida não tem jeito. E você vira escravo disso. A mente mente. E o mais perigoso disso é que essas vozes, muitas vezes, elas estão aqui dentro. Não tem ninguém falando para você. Pare de acreditar nas mentiras. Escute em nome de Jesus. Você vai dizer assim, como pastor eu vou saber que a minha mente está mentindo? Só tem um jeito. Eu vou te dar o caminho agora aqui. Só tem um jeito de saber. Se o teu pensamento está em desacordo com o que diz a verdade da palavra. O que a mente fala sobre você ser um ignorado ou um perdedor, vai ser combatido quando a palavra te diz que você é filho. Quando a palavra te diz que Jesus ensinando no Sermão da Montanha diz assim, olha, você não vê os passarinhos aí? Você não vê as flores? Você não vê que eles não estão trabalhando, que nem desesperado? E você não vê que Deus cuida deles sem deixar nada faltar? Não vale vocês mais do que esses passarinhos? Esses dias eu estava vendo um documentário sobre a abelha. Eu adoro esses documentários de bicho, mas eu só adoro esses documentários de bicho. Eu adoro esses documentários. E eu descobri que a abelha, ela é o animal com menos aerodinâmica que existe para voar. Ela é ruim de voar. Ela é mais pesada do que a asinha dela aguenta. Ela não tem, o vento bate e segura. A abelha é o bichinho que é mais, ele é o menos improvável para voar. E ele o quê? Ele voa. Porque ninguém falou para a abelhinha lá, falou, escuta, você não é capaz. Não, você não pode voar. Seu corpo não tem aerodinâmica. Ela voa. Porque ela foi criada pelo Senhor. E mesmo o corpinho dela sem aerodinâmica, as abelhas são responsáveis por um equilíbrio na nossa natureza, porque elas polinizam toda uma floresta inteira. Ela não tem uma aerodinâmica muito boa, mas o Senhor projetou para que ela pudesse executar um trabalho. Você pode não ter uma formação adequada, você pode não ter tido uma família em nome de Jesus. Família que foi a melhor ou que foi estabelecida como uma família modelo. Você pode ter sido abusado, abusada. Você pode ter sofrido com uma doença. As pessoas podem dizer para você que você não é nada. Você pode ter sido escravo desse pensamento durante anos. Mas deixa eu dizer para você, a sua mente não diz o que você vai ser. A palavra de Deus diz. E ela fala que você é filho, que você é cuidado pelo Senhor, que Ele te desejou. Ele te desejou. Você não é um acidente.
Você não é um acaso. Você não é um erro. Você não foi um acidente de percurso. Isso é o que a tua mente fala. Mas eu quero dizer para você, nós combatemos as mentiras da nossa mente com uma vida no altar do Senhor. Você não vence as mentiras da sua mente com um reforço positivo. Eu sou bom, eu sou valente, eu sou muito bom, eu sou amado do Senhor, eu sou chuchu de Cristo, eu sou o último servo do Senhor, eu sou amado do Senhor, eu sou o último de... Você não vence as mentiras. Falando para você que você é amado do Senhor, você mente, você vence as mentiras com a palavra. Provérbios 4:23, de tudo o que se deve guardar, guarde bem o seu coração, porque deles procedem as fontes da vida. Se a fonte está contaminada, todo o rio vai estar contaminado. Romanos 12:2 diz: vivam, não conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus transforme vocês pela renovação da vossa mente. 2 Coríntios, capítulo 10, verso 4, diz: as armas da nossa luta não são carnais, mas são poderosas em Deus, para destruirmos fortalezas, raciocínios, escute essa palavra, raciocínios falaciosos. 5. E toda a arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo, olha, todo pensamento à obediência de Cristo. Irmãos, não é dizendo para você, você é linda, bela, plena, maravilhosa. Você é linda, bela, plena, maravilhosa. Bota um batom nessa cara e vai ser feliz. Você não merece isso que estão fazendo com você. Não, irmão. A palavra diz que as nossas armas não são carnais. Elas são poderosas em Deus. Estar com a palavra na mente e no coração e uma busca constante. Amém? Porque o Senhor vai te libertar das mentiras. A primeira mentira foi a mente. Eu demorei mais essa aí, mas eu vou passar as duas rapidinho. Prometo para você. A segunda forma dessas mentiras chegarem no nosso coração é o sistema desse mundo. Irmãos, a palavra mundo na Bíblia tem três significados diferentes. Sabe quando a gente fala assim, não deixe as coisas do mundo entrar? Isso virou um jargão crentez. O crente gosta de falar coisas de crente, né? Então, a palavra mundo é uma das coisas que crente mais fala. Não deixa a coisa do mundo, sai do mundo, não sei o quê. O que é o mundo? A Bíblia mostra o Senhor falando mundo na palavra sobre 3 significados. Sim, quando a gente fala assim, lá em 1 João, capítulo 2, verso 15 e 16, diz o texto, o apóstolo João, 1 João 2, 15 e 16, que não amem o que, irmão? O mundo, nem as coisas que há no... Agora, se nós olhamos Atos 17, capítulo 24... Atos capítulo 17, verso 24, Paulo está dando o seu testemunho lá em Atenas, e ele diz assim, o Deus que fez o... Mas oxe, a Bíblia falou agora há pouco, não ame o mundo, mas Deus fez o mundo. Então a gente não tem que amar o mundo, Deus não fez o mundo. E pior ainda, se nós olhamos o versículo de ouro da Bíblia que diz assim, João 3,16, porque Deus... Oxi, então 1 João está falando assim, não ame o mundo, e João 3,16 está falando assim, Deus amou o mundo? Ah lá, por isso que a Bíblia é um livro falso, está apresentando coisas erradas. Os críticos da Bíblia.
Irmãos, a palavra mundo aqui tem 3 significados. Escute, em nome de Jesus. A Bíblia pode apresentar mundo como pessoas, gente, carne e osso. É o caso de João 3,16. Diz o texto que Deus amou então amou pessoas. Porque o texto explica o próprio texto. Ele diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho e todo aquele. Então está falando de gente. O mundo aqui é gente. Diferente de Atos 17, 24, quando Paulo está apresentando lá em Atenas o seu discurso, ele fala que Deus criou o mundo. Então esse mundo é árvore, bicho, abelha, rios, lagos, criação. Agora, diferente de 1 João capítulo 2, verso 15 e 16, ele está falando do mundo como um sistema de valores. Então o mundo pode ser gente, Deus amou o mundo, pessoas. O mundo pode ser criação, Deus criou o mundo, coisa, bicho. Agora o mundo pode ser sistema de valores. E aqui, em 1 João, Deus fala para nós assim: não amem o mundo, nem as coisas que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Olha agora como é um sistema. A Bíblia explica a própria Bíblia. Porque tudo que há no mundo, olha o sistema, os desejos da carne, os desejos dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Aqui está o desejo desgovernado, cobiça, orgulho. Isso tudo mente para nós. Então, se a primeira fonte de mentira é a alma, a segunda fonte de mentira é o sistema desse mundo. O mundo diz para você assim: você precisa ser melhor que todos. Você precisa vencer, vale tudo para vencer. A vantagem que você tem é a inteligência. O importante é satisfazer os seus desejos e as suas carências. Você vale o que possui. Você é aquilo que você tem. São sistemas desse mundo. E ele projeta mentira. Efésios 2:2, preste atenção nesse texto. Diz assim, Efésios 2:2, nos quais vocês andaram no passado, os quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso deste mundo, desse sistema, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Como nós nos posicionamos diante do sistema do mundo, meu irmão? Recusando. A Bíblia não diz apenas para a gente rejeitar, Romanos 12:2. Não é apenas para nós rejeitarmos o padrão desse mundo, mas transformarmos, segundo uma renovação de o mundo. E finalmente, estas mentiras chegam a nós pela nossa mente, pelo sistema do mundo, e ela chega a nós por ações demoníacas. Irmãos, preste atenção, o mundo espiritual é real. É real, irmão. O mundo espiritual é real. Nós não podemos fazer parte daquela igreja que demoniza tudo. Mas nós não podemos esquecer que a nossa luta não é contra carne ou sangue. Diz Efésios 6:12, não é contra carne ou sangue, mas contra principados, potestades, dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade. O nosso mundo é espiritual. Jesus foi lá para o deserto, falou com Satanás, nem só de pão viverá o homem. Satanás tentou colocar, em Mateus capítulo 4, nós temos toda a história de uma tentação. Satanás tentou colocar no coração de Jesus mentiras que distorcem a realidade. Foi assim que ele fez com Eva. Foi assim que ele fez com Adão no passado. Mas ele não conseguiu fazer com Cristo, porque as mentiras que Satanás disse foram refutadas com a palavra. Mas o inimigo é sagaz. 1 Pedro 5,
8 e 9 diz para nós o quê? Que o diabo, o adversário de vocês, ele anda o quê, irmão? E de redor. Como? Como? Esta palavra como é um elemento comparativo. Ele não é leão, porque só tem um leão. Esse é Jesus, o leão da tribo de Judá. Ele é como? Ele tenta chegar próximo do que é Cristo. Ele ruge, ele faz um barulho como um leão. Mas ele não é leão. Só que ele tenta devorar a nossa vida. Quantas vezes nós somos alvo de ações demoníacas e não percebemos? Não percebemos. Você precisa entender que você será firme, permanecerá na palavra e isento dessas ações demoníacas se você estiver fortalecido no Senhor e não em você mesmo. Vestindo a armadura de Deus, diz Efésios, como nós conhecemos o texto, cingindo-nos com a verdade. O diabo trabalha com mentira, nós já falamos isso. Por isso nós usamos o nosso escudo da fé, no qual nós apagaremos os dardos inflamados do maligno. Irmãos, eu considero que essa palavra é uma palavra de muita importância. Escute, em nome de Jesus, eu considero que essa palavra é uma palavra de muita importância para você hoje. Porque nós podemos ministrar aqui, irmãos, ser cheio do Espírito Santo. Nós vamos ministrar, não vamos parar. Eu quero uma igreja cheia do poder de Deus. Mas se a tua alma estiver desequilibrada, vai ser aqui, pular aqui, orar em línguas aqui e só. Eu não quero que seja isso. Eu quero que seja algo mais. Eu quero que a tua mente, a tua alma esteja tratada no Senhor. Escute, e para isso você precisa vencer a mentira. A mentira, que não é apenas falar uma coisa que é diferente da realidade. É uma estrutura profunda, como nós dissemos. Uma distorção da forma como nós enxergamos as coisas. Você precisa vencer a mentira com a verdade de Cristo. Esta mentira chega a você de 3 maneiras: pela sua mente, que anda debaixo do domínio das trevas e não debaixo da presença do Espírito. A tua mente mente. Ela chega a você por um sistema do mundo, que você já entendeu que a palavra mundo aparece de 3 maneiras. Ela chega a você por esse mundo. E ela chega a você por ação demoníaca. Só a verdade pode te libertar. João 8,36 que nós lemos, diz para nós que se, pois, o Filho vos libertar, irmão, vocês serão verdadeiramente livres. Jesus não oferece uma verdade superficial. Não é uma verdade emocional apenas. Ela é profunda. Ela liberta. Ela alcança a alma. Ela transforma. Ela faz você reconhecer as mentiras que você diz para você: eu não sou amado, eu não sou suficiente, minha vida não tem valor, Deus se esqueceu de mim, nada vai mudar, eu não posso, nunca vai acontecer. A verdade faz você mudar. Por isso o Senhor nos diz por meio de Davi, a hora que ele está escrevendo aquele salmo belíssimo, Salmo 139, no verso 23, 24, ele diz: ó Senhor, sonda-me. Salmo 139, 23, 24, sonda-me, ó Deus. Conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim. Você pode dizer isso agora no seu coração. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. A cura em você começa quando você para de defender as suas dores,
Para de justificar os seus problemas e começa a expor o seu coração diante do Senhor. Você precisa expor, meu irmão. Você precisa expor o seu coração, porque a cura vem pela palavra do Senhor, pela exposição que chega até Deus. Em nome de Jesus, Deus te leve em paz para uma semana de bênção, de vitórias.